Olá, pessoal, muito bom dia. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à nossa formação de embaixadores. A gente já já vai começar o nosso webinar. Estou aqui com a presença ilustre da Jéssica Martins, ela já vai se apresentar aqui para todo mundo também. Vamos falar bastante sobre cultura de inovação, sobre como desenvolver habilidades intraempreendedoras, como que a gente consegue formar times que consigam estar abertos, receptivos ao trabalho de inovação aberta. Muito bom ter todos vocês aqui com a gente. Obrigada pela presença aqui de vocês. E a gente vai falar na próxima uma hora, já dando aqui um spoiler, a gente vai falar na próxima hora da nossa versão aqui um pouco reduzida, na verdade bem reduzida, do que é o programa de formação de embaixadores. Né? A formação de embaixadores é um treinamento em habilidades intraempreendedoras em que a gente forma times, como eu falei anteriormente, que estejam preparados para trabalhar com inovação aberta. A gente fala sobre ferramentas, são conteúdos expositivos e práticos que visam aí ajudar a capacitação desses times para essas habilidades. No final da apresentação, eu vou contar um pouco mais sobre a formação de embaixadores aqui, a versão completa do programa, mas até lá o objetivo é que vocês consigam extrair bastante informação, ferramentas, a partir desse conteúdo de hoje. Enquanto o pessoal vai chegando aí, né, muita gente já se conectando, a gente vai dar aqueles 2, 3 minutinhos, eu queria deixar aqui um convite para quem ainda não segue as redes sociais da Liga, fazer isso agora. Então, é só apontar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code, seguir a Liga, nosso site, tem o nosso LinkedIn, o nosso Instagram, então fica à vontade aqui para se conectar, para se manter atualizado. A Liga tem lançado uma série de materiais de conteúdo super interessantes em relação à inovação aberta, não só sobre gestão e governança da inovação aberta, mas como também aqui conteúdos que são setoriais, para varejo, saúde, financeiro, entre outros. Então, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre como desenvolver e trabalhar com startups, né, trabalhar se conectando com startups, transformando pessoas e times, te convido aqui a seguir nas nossas redes sociais, porque sempre tem muito conteúdo para vocês. Tá bom? Então, pessoal, aqui também no nosso chat vai aparecer os contatos da Jéssica, vai aparecer aqui o site People Company, o HR Chief, que é uma iniciativa super bacana que ela está conduzindo, que ela vai contar para a gente já já. Vai passar o LinkedIn dela, também fica aqui o convite para que vocês acompanhem tudo que está acontecendo, tudo que a Jéssica tem trabalhado, né? E todas as iniciativas que ela está tocando, que são bem relevantes para o ecossistema de RHs. Tá bom? Boa, pessoal. Então, vamos começando por aqui. Ainda não me apresentei. Para quem está chegando agora, de novo, super obrigada pela sua companhia. Obrigado por estar aqui interessado num tema super, super relevante que a gente aqui na Liga é apaixonado, cultura de inovação. Então, meu nome é Luciana Leão, eu sou sócia na Liga Ventures e aqui na Liga a gente trabalha conectando startups e corporações para transformar e gerar negócios e transformar pessoas. Então, ao longo de 8 anos, a gente tem muito orgulho de ter sido pioneiro aqui no ecossistema do Brasil, em trazer a prática de inovação aberta e a conexão de grandes corporações com startups dentro do ecossistema brasileiro. Nós somos pioneiros, trabalhamos há mais de 8 anos desenvolvendo projetos, e ao decorrer dessa trajetória, foram mais de 130 corporações impactadas pelo nosso trabalho. A gente se orgulha de ter rodado mais de 500 projetos entre startups e corporações, mais de 80 programas de inovação aberta realizados. Isso gerou muito conhecimento, principalmente sobre essas habilidades, né? O que torna uma pessoa mais inovadora, intraempreendedora, quais são essas habilidades e como que a gente consegue facilitar para que times tenham mais receptividade, quais são as ferramentas interessantes para que possa facilitar o trabalho e projetos de inovação. Então, já vou começar me apresentando, né? Eu sei que o pessoal está chegando, então vou começar aqui nas apresentações. Como eu falei, meu nome é Luciana Leão, hoje eu sou sócia na Liga Ventures. Sou mãe da Liz e do Matheus, 3 em 1 ano, né? E sou formada em administração pela Universidade Federal Fluminense, tenho uma especialização em marketing pela FGV e uma especialização em empreendedorismo e tecnologia pela University of Waterloo, no Canadá. Eu atuo em inovação corporativa desde 2013, onde eu tive a oportunidade de liderar um time, ali, um laboratório de inovação na TIM. Naquela época a gente não falava, não existia, não era tão utilizado o termo inovação aberta ou corporativa, pelo menos naquele contexto em que eu estava.
mas a gente se chamava Team Beta, de beta teste. E a gente tinha o viés ali de trabalhar a experimentação com clientes, com colaboradores, adotava metodologias ágeis. Eu me apaixonei pelo tema e resolvi estudar e fazer essa imersão ali no Canadá, no corredor de inovação Toronto-Waterloo. Trabalhei num grande hub, um dos maiores do mundo, em Toronto, né? Na Mars, e desde então trabalho com inovação, trabalho aqui na Liga especificamente há quase 5 anos. Comecei como consultora de inovação, passei ali pela liderança do time de marketing, fui líder de operações. Hoje eu faço de tudo um pouco, mas atuo muito fortemente nessa parte de desenvolvimento de habilidades entre empreendedores e culturas de inovação, e sou sócia na Liga. Quero de novo te agradecer, Jéssica, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu interesse. Eu acho que a gente comunga de uma paixão aqui, e queria que você contasse agora um pouquinho sobre você e sobre o trabalho que você realiza. Muito bom, Lu. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela introdução. Pessoal, sejam muito bem-vindos aí a esse papo. A Lu já me deu um spoilerzinho de tudo que ela vai trazer aqui para vocês. E eu, particularmente, que estou sempre com a minha anteninha ligada, aprendi muito, né? Então, quem não vem desse universo de inovação, que não entende sobre o assunto, com certeza vai ser assim, né? Um banho de loja de novos conteúdos, de ferramenta e de coisas que podem agregar bastante, especialmente para quem é RH, né? Seria legal a gente saber aqui também, né, Lu, quem é RH, quem é de inovação, se a galera puder trazer aqui no chat também, eu acho que pode ser interessante para a gente ir entendendo aí quem são vocês. Mas, novamente, né, obrigada. Eu sou a Jéssica Martins, estou como CEO da People Company, que eu fundei, que eu idealizei, que é uma holding de educação que administra 2 unidades de negócio, mas todas elas focadas em desenvolver o profissional de RH, né? Então, eu fui RH por muitos anos, sou psicóloga, trabalhei em empresas bem tradicionais, trabalhei em bancões, trabalhei em construção civil por muitos anos, então é uma área, assim, de muito desafio, porque tem o desafio da gente traduzir a linguagem, né, para o operacional. Tem o desafio de ser uma empresa familiar. Grande parte das construtoras são familiares ou tem muitos sócios, né? Então, quem trabalha nesse mercado sabe o quanto é desafiador fazer RH dentro desse universo. Trabalhei em consultoria, então 12 anos nessa jornada tradicional de RH e há 7 anos empreendendo, entendendo que depois de um trauma que eu tive numa empresa, falei, bom, eu preciso ir para o mercado para poder dizer sobre os meus valores, sobre o que eu acredito e colocar toda essa pulsão, essa paixão por RH para realmente servir as pessoas e gerar impacto para os negócios, né? Então, por isso eu resolvi empreender há 7 anos atrás. E hoje, né, depois de muito aprendizado aí ao longo desse tempo, eu estou como CEO da People Company, né? Que dentro desse guarda-chuva nós temos a People Academy, né? Que é uma escola. Você pode passar para a gente, lógico que o próximo slide também é da People Academy, né? Pode passar mais uma? Dentro do braço de educação focado em profissionais de RH, nós temos a People Academy, que é uma plataforma que hoje tem mais de 50 conteúdos, onde nós trabalhamos 4 trilhas de iniciante, de quem é especialista, de quem quer empreender em RH e quem é liderança de RH. Então, é uma plataforma onde você pode assistir bem no estilo Netflix, ali, onde você pode assistir vários conteúdos no seu tempo, estudar e se conectar com pessoas do mercado, né? E nós temos também um produto que é o HR Chief, que é focado em lideranças de RH. A gente faz ali uma retrospectiva, você pode passar, Lu, para a gente? Por que o HR Chief nasceu, né? Quando a gente olha para a cadeira de CEO, não sei se você já conhece alguém, Lu, não sei se a gente já falou sobre isso, mas quando a gente olha para a cadeira de CEO, a gente pouco vê profissionais de RH que sentam nessa cadeira, que tiveram background de RH nessa cadeira. E eu não conheço ninguém, eu estou sempre desafiando as pessoas a encontrar alguém que está sentado na cadeira de CEO e que tem o background de RH. Não é que gerenciou RH uma vez na vida, não, que o background é de RH, né? E aí, quando a gente faz uma retrospectiva de carreira, a gente entende que falta muito conhecimento das pessoas, dos RHs de negócio. O RH, ele não entende de negócio e muitas vezes ele faz a atividade que ele tem que fazer sem entender do negócio, que são coisas diferentes, né? Então, de um lado, a gente tem que entender sobre assuntos relacionados ao negócio, sustentabilidade, crescimento, principais indicadores do negócio e tudo mais. E do outro lado, a gente tem que entender do seu negócio.
qual é o seu produto ou serviço, quem é seu cliente, quais são os desafios desse mercado, como está indo esse mercado, se está indo bem, se não está mal, se está indo mal, quais são os concorrentes, quais são os desafios, quais são os riscos. O RH, muitas vezes, ele não se debruça para entender disso, não se debruça para entender de inovação, né? Do que tem de novo, quais são as tecnologias disponíveis, e foi para isso que o HRTIF nasceu, né? Então, o HRTIF nasceu para ser uma imersão com uma experiência presencial que vai acontecer agora em São Paulo, então ele tem a parte online e presencial, e a gente trabalha para desenvolver competências de negócio em lideranças de RH ou HRBPs. Né? Então, a gente entende que BP ele está muito próximo do negócio também e precisa entender de todas essas coisas. Então, a edição ela começa agora dia 31 de outubro, e quem quiser saber um pouquinho mais, a gente vai deixar um QR Code aqui no final, em todas as redes sociais. Vocês conseguem me encontrar para saber um pouquinho mais, mas no final também a gente vai deixar mais informações de como vocês podem entender mais sobre a imersão, saber como participar, saber um pouco mais sobre as datas. Mas no mais, né, para fechar falando aqui de mim, hoje eu sou uma educadora do mercado de RH. Então, tudo que eu posso fazer para contribuir, seja gratuitamente, né? Seja em palestras, seja mediando conversas, seja fazendo curadoria de materiais, eu estou sempre me envolvendo, porque eu acredito sim que o RH é uma grande potência para transformar negócio, para levar inovação e para trazer resultado, né? Então, esse é o meu papel no mercado hoje, Lu. Jéssica, de novo, muito obrigada pela sua presença, por participar aqui conosco e parabéns pela sua trajetória. A gente sabe aqui na Liga que empreender é desafiador por vários motivos e você tem empreendido e sendo muito bem-sucedido nos seus empreendimentos. Então, parabéns. Já temos aqui pessoas falando bem e recomendando a HRTIF. Então, pessoal, fiquem ligados Que ali, incrível! conectados com a Jéssica. Vimos também aqui que tem time de inovação, time de RH, cultura. Temos clientes nossos participando, então muito obrigada pela presença de vocês e pessoas aqui interessadas no tema, com certeza. Pessoal, começando então aqui efetivamente o nosso conteúdo, vou falar para vocês um pouquinho da agenda. A gente vai ter esses 5 blocos, então no primeiro bloco a gente vai falar um pouco sobre inovação, inovação aberta, por que é importante inovar e como fazer isso. Depois a gente vai passar e vai falar sobre quais as habilidades de pessoas empreendedoras que foram percebidas ao longo dessa trajetória aqui na Liga, trabalhando com times de inovação e desenvolvendo colaboradores nessas habilidades. Também vou passar com vocês algumas ferramentas que a gente usa no nosso treinamento completo, que a gente dá para, né, disponibiliza, enfim, auxilia ali os times para que eles possam desenvolver inovação, seja aprofundando o problema, na solução, testando suas hipóteses. E no final, eu conto um pouquinho mais para vocês sobre como que é o programa completo da formação de embaixadores e a gente vai ter uma parte aqui dedicada para perguntas e respostas. Então, desde já queria fazer o convite para vocês de mandarem as suas perguntas no chat. No final, a Jéssica vem aqui moderando essas perguntas, então fiquem à vontade. O nosso time está fazendo aqui um apanhado de todas as perguntas e a gente vai ter um tempo dedicado para isso no final, tá bom? Então, inovação muda tudo. Como mudar a minha empresa? Muito se fala de inovação e definitivamente, né, é uma habilidade que a gente tem já sabe que é muito importante, né? A gente já tem isso muito claro, porque ela consegue nos ajudar, né? A inovação ela é relevante porque ela garante a manutenção de vantagem competitiva das empresas e, mais do que isso, a própria sobrevivência da empresa. Então, por que inovar? Como eu falei, já foi amplamente difundido, tem várias pesquisas hoje que trazem, né, o quanto que empresas inovadoras crescem em relação às demais. Essa foi uma pesquisa da BCG, que comparou um período de 2019 com 2020, em que as top 50 empresas mais inovadoras cresceram 17 pontos percentuais acima da média, mesmo no momento de pandemia. E, né, o contraponto disso, né, é que a gente consegue, através da inovação, evitar momentos como esse da Nokia. A Nokia ela era líder global, dominava o mercado de celulares entre a década de 90 e começo dos anos 2000, mas com a entrada da Apple ali, do iPhone em 2007, ela perdeu tanto espaço, que se viu obrigada a vender a sua divisão de celulares em 2013. Ou seja, né, ali pouco mais de 6 anos depois da entrada de um novo player, a Nokia teve que se desfazer da sua divisão, da sua principal fonte de receita, porque ela não conseguiu se manter relevante no mercado, não conseguiu se manter à frente ali das novas tendências, seja tecnológicas, seja de comportamento do consumidor.
E aqui na Liga a gente ouve muito, né, das corporações que trabalham conosco, de que eu possuo o DNA da inovação, a gente tem na nossa corporação, temos o DNA da inovação. Obviamente, se a gente for pegar o histórico da Nokia e de outras empresas que sofreram de alguma forma disrupção nos seus mercados, elas foram de fato inovadoras em algum momento da sua história, né? A Nokia ela chegou à liderança global em aparelhos celulares porque ela teve, sim, uma aposta em inovação em algum momento da sua história, mas o fato de ter tido isso em algum momento não foi relevante ou suficiente para que ela pudesse se manter nessa posição de liderança de uma forma mais longeva. E isso acontece com outros players, né? E aqui, né, as empresas elas já sabem que inovar, ela gera retorno de investimento, garante ali a manutenção que se mantenham relevantes frente às novas tecnologias, como eu falei, que se adequem às novas necessidades dos consumidores, mas a maioria das empresas acabam falhando ou se atrapalhando nessa parte do como inovar e também os resultados que se espera com a inovação. Em 2003, o professor e pesquisador Henry Chesbrough cunha o termo inovação aberta. Ele vai falar que a inovação aberta é uma abordagem distribuída, participativa e descentralizada da inovação. Em termos práticos, isso significa buscar formas de inovar através do engajamento e da colaboração com diversas fontes de conhecimento, ou seja, através de outras empresas, universidades, parceiros externos, hubs de inovação, parques tecnológicos. Todos esses agentes eles são vistos como potencializadores do progresso da inovação. E o objetivo é aumentar a capacidade da inovação, aproveitando o conhecimento não só dos recursos internos, mas também de recursos disponíveis dentro de um ecossistema mais amplo. E nesse contexto, né, aqui a gente traz alguns exemplos sobre como que essa conexão com o ecossistema mais amplo ele gera inovação. Aqui tem o case, a gente traz o case da Lego, porque a Lego adotou uma prática de cocriação com os clientes. Ela possui uma comunidade de fãs, né? A Lego traz essa questão muito emocional, até nos remete ali à infância, e ela conseguiu desenvolver uma comunidade de fãs em que os clientes eles podem interagir com a marca. Existe a plataforma Lego Ideias, onde esses fãs ali, os aficionados por Lego, eles podem propor as ideias e votar nessas ideias, propostas. E os projetos que atingirem um certo número de votos, eles são revisados pela equipe da Lego e, se eles são aprovados, eles podem sim se transformar em produtos reais. Ou seja, a inovação dos produtos ela não está mais restrita a um grupo de pessoas, a um time específico, mas ela é sim compartilhada, inclusive com o usuário final, com o cliente que se tornou fã da marca e que ali consegue ter uma percepção que talvez as pessoas internas não estão conseguindo enxergar. Um outro exemplo de como trazer inovação para dentro da corporação é através da conexão com outras empresas, aqui no nosso contexto, com as startups. Por exemplo, a Mondelez, um cliente nosso, talvez vocês não conheçam ele pelo nome Mondelez, mas certamente já ouviram falar de Bis, Lacta, Trident, Tank, que são todas marcas detidas pelo grupo ali Mondelez, e ela já rodou com a gente aqui um bet, estamos no segundo, né? No primeiro, para se aproximar de soluções de varejo. Assim como a Mondelez, a gente teve Valdur com desafios de varejo, entre outras corporações, DASA, Porto Seguro, com uma série de desafios para se aproximar de startups, ou seja, para entender como o mercado está inovando em um determinado tema, um determinado problema, trazer ali possibilidades de desenvolvimento conjunto de produtos e serviços, né, ou desenvolvimento de canais. E notícias como essa da gigante Magalu, né, aquisição de startups, tem se tornado cada vez mais comum. No caso aqui, a gente tem GPA com o James Delivery, que foi um projeto feito e tocado aqui junto com a Liga Ventures, né? Esse tipo de compra, de aquisição, ficou também cada vez mais frequente, justamente por esse objetivo de expandir e ampliar esse ecossistema de inovação, se conectar com outros agentes para trazer inovação para dentro da corporação. E aqui falando do nosso tema, né, a inovação ela também pode e deve ser trazida por pessoas intraempreendedoras, ou seja, time de colaboradores que conseguem enxergar uma nova solução para problemas que estão postos já há algum tempo. Então, ter uma percepção diferente, agregar com visões
diferentes e ajudar colaborando aqui, dando sua colaboração para o desenvolvimento de inovação dentro da própria corporação. Aqui a gente gosta sempre de trazer o case da 3M. A 3M é uma referência em inovação desde sempre, né? E ela tem como prática ali a regra dos 15%, ou seja, algumas áreas específicas, elas dedicam 15% do seu tempo nos chamados projetos de estimação, que são projetos que não estão priorizados num determinado momento. Então, nesse contexto, Art Fry, que cantava no coral da igreja, ele tinha muita dificuldade para marcar as suas partituras. E aí ele pega uma solução desenvolvida por um colega, que era um adesivo de baixa aderência, e começa a fazer testes em marca-livros, depois em blocos de notas. E assim nasce o famoso post-it, hoje um produto super reconhecido da marca, que nasce a partir de um tempo dedicado de uma pessoa ali, né, de times internos, para desenvolver projetos que não estão priorizados em um determinado momento. E nessa mesma linha, outras big companies, né, acabaram adotando esse modelo, como, por exemplo, Google. Google, a gente tem os cases de Google Assistant e Gmail, que são frutos de desenvolvimento de projetos de pessoas colaboradoras, né? Pessoas que estavam ali dentro dos times pensando em como inovar, como trazer soluções diferentes, novos serviços, novos produtos. E tudo isso é possível, né, da gente desenvolver, ter uma visão de inovação, ter habilidades intraempreendedoras. É super possível a gente desenvolver. Aqui na Liga a gente trabalha com várias empresas atuando justamente nessa parte de treinamento e desenvolvimento de grupo de pessoas para o desenvolvimento de habilidades entre empreendedoras. Então, ótimo, Luciano, entendi que é importante inovar, tem várias formas de a gente inovar, inclusive, né, os colaboradores, eles são parte fundamental nesse processo, mas, de fato, quais são as habilidades que essas pessoas intraempreendedoras precisam desenvolver? O que, de fato, me torna mais inovador? E aqui a gente fez um apanhado, eu vou compartilhar com vocês, de 5 habilidades que são características comuns em pessoas que têm uma mentalidade de inovação dentro das corporações em que atuam. A primeira delas é que pessoas inovadoras, né, intraempreendedoras, elas são influenciadas por dados. E aqui é menos sobre o que eu acho que é e mais sobre quais as evidências que eu consigo coletar sobre um determinado assunto, sobre um determinado contexto, um determinado problema. E eu não estou falando aqui exclusivamente de dados estruturados, ou que você ou que alguém do time precisa necessariamente ser um analista de dados, mas é aprender com os recursos disponíveis. O que eu tenho ao meu redor que eu consigo coletar essas evidências para que possam me ajudar a validar ou invalidar uma determinada hipótese. E aqui vale tudo, né? Dados estruturados, vale a observação. Então, a observação é uma fonte rica de informação. O job to be done nice desse conceito, né? De você ali, um time de pessoas observando o comportamento do consumidor para tirar alguns insights e entender o uso de um determinado produto, qual é o trabalho a ser feito daquele determinado produto, e a própria experimentação, inclusive e principalmente, né? A experimentação, ela vai nos ajudar a trazer as evidências que a gente precisa para para entender melhor sobre um determinado tema, um determinado problema. Uma segunda habilidade é a habilidade de experimentação, ou seja, as pessoas inovadoras, elas entendem que é errando que se aprende, né? A gente muito ouve sobre isso, mas não é sobre o lado romântico, mas sim o lado muito prático e pragmático sobre o erro. Já que eu não tenho todas as evidências e que eu sou dirigido por dados, eu preciso coletar essas evidências, como que eu consigo gerar maiores evidências para validar ou invalidar a minha hipótese, né? Então, dessa forma, eu preciso rodar experimentos e colher os dados e aprendizados a partir desses experimentos, porque é muito improvável que você acerte de primeira. Então, o experimento ele ajuda a reduzir as incertezas. E no contexto de invalidação de hipóteses, é um resultado possível, né? O erro é um resultado possível do processo. Por isso que você está testando, você não conhece todas as respostas. É o famoso testar rápido, falhar rápido e aprender mais rápido ainda.
A terceira habilidade é a habilidade de ser empático, de colocar pessoas no centro. Então, lembra que a gente precisa de evidência? Os inovadores, eles não assumem que sabem o que os seus stakeholders querem, né? Sejam clientes internos ou externos. Eles perguntam. E, às vezes, essas pessoas não estão prontas até para responder. Então, por isso que, em alguns casos, a gente deve imitar ou reproduzir a jornada do cliente, se colocando no lugar dele, porque, através dessa empatia, eu me coloco na posição daquele cliente interno ou externo e vou conseguir, de fato, desenhar a melhor solução, não pelo que eu acho que é o ideal, mas porque eu, de fato, me coloquei ali dentro daquela jornada e entendi como que o meu produto ou solução endereçam aquele problema de forma prática. A quarta habilidade é que pessoas inovadoras, elas são resilientes, ou seja, elas entendem que entre o primeiro teste e a solução final existe uma jornada, né? E que essa jornada ela vai ser feita de erros e acertos, porque a gente quer aqui coletar aprendizados. O que elas fazem é tentar encurtar esse processo, tentar encurtar essa trajetória com processos iterativos, ou seja, ciclos mais curtos entre o planejamento, execução e o feedback, para que os experimentos eles possam ser rodados mais rápido e os aprendizados sejam adquiridos também de forma rápida. Como a gente falou antes, é improvável que a solução vai estar pronta já na primeira tentativa. Então, qual é o meu mínimo produto viável? De que forma eu consigo testar e colocar isso na mão ali do meu cliente final, do meu cliente interno, o meu usuário final, para que ele possa me dar feedback rapidamente e, a partir disso, eu coletar as minhas evidências e aprender com esses testes. E o último, e não menos importante, é que pessoas empreendedoras elas não têm medo de perguntar. Ou seja, elas entendem que o processo de inovação ele começa da pergunta, desafiar o status quo e fazer perguntas para abrir espaço para conversas difíceis. Então, esse realmente é o primeiro passo para a inovação. As pessoas elas precisam ser capazes de reconhecer que há um problema e estar aberta a falar sobre aquilo. Pessoal, não deixem de mandar suas perguntas, tá? E aqui agora eu vou abrir um espaço para que a gente faça uma enquete. Então, dado tudo que a gente falou até agora, qual o maior desafio na implementação de cultura de inovação na sua empresa? A gente já vai popar aqui para vocês a enquete na sua telinha, deve estar aparecendo aí agora. E a gente tem aqui 4 opções. Então, falta de alinhamento, priorização estratégica, ou seja, cultura de inovação nunca apareceu no planejamento estratégico, nunca foi falado ou priorizado dentro da minha corporação. O segundo, o orçamento insuficiente, ou seja, tem alguma coisa já priorizada e prevista na estratégia, mas o orçamento previsto ele não é suficiente para que eu consiga deslanchar aqui todas as minhas iniciativas para desenvolvimento de cultura de inovação. Dificuldade de encontrar parceiros, eu tenho prioridade estratégica, eu tenho orçamento, mas eu não consigo encontrar um parceiro que me ajude aqui nessa jornada, ou resistências dos times internos. Então, tenho priorização, tenho orçamento, tenho parceiro, mas os times internos eles ainda estão muito resistentes a uma mudança de mentalidade. Vou pedir para vocês votarem, o voto é anônimo e já a gente vai colocar aqui o resultado da enquete para que a gente consiga ver. Jéssica, estou falando bastante, fica à vontade para comentar aqui a qualquer momento. Eu tenho alguns comentários, mas eu estou guardando eles para o final, Lu. Eu vou Tá, anotando aqui, estou me organizando e a gente fecha aí com os meus comentários. tá bom, fica tranquila. Ó, temos aqui o resultado, então, Jé, para o nosso final ali, perguntas e respostas. Lembrando que no final a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas aqui com a Jéssica. Não deixem de mandar suas perguntas aqui no chat, no Q&A. Então, temos aqui uma resposta, né? Temos um vencedor. Falta de alinhamento, priorização estratégica acaba sendo o maior desafio para implementar a cultura de inovação, seguido por resistência dos times, orçamento e dificuldade de encontrar parceiros. A Jéssica já vai comentar aqui para a gente esse resultado. Lembrando que vocês podem mandar a qualquer momento as perguntas que a gente vai passar aqui no finalzinho. Então, entendi, inovação é importante, entendi como inovar, entendi quais são as habilidades que eu preciso desenvolver aqui para ser mais intraempreendedor, para ser mais inovador dentro do meu time, ou as habilidades que os times precisam desenvolver para estarem mais receptivos ao trabalho com esses agentes externos e para trazer inovação para dentro da corporação.
mas, de fato, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar nessa trajetória, né? De forma bem prática. Quais são os nossos toolkits? E aqui eu vou passar com vocês rapidamente, óbvio que essa é uma versão encurtada do nosso treinamento Formação de Embaixadores, então não daria tempo de explicar e aprofundar todas as ferramentas, isso a gente faz no treinamento expandido, mas aqui eu achei importante compartilhar com vocês para que vocês já comecem ali a tentar exercitar na prática essa visão intraempreendedora. Então, a primeira recomendação, a gente vai falar sobre ferramentas que ajudam, né, auxiliam nessas 3 etapas. Então, tanto no aprofundamento do problema, entender melhor sobre o problema, quanto na priorização desses desafios e, por último, no teste e validação das soluções. Começando por aprofundamento do problema, né, se você é do ecossistema de inovação, certamente já ouviu essa frase do cofundador do Waze: apaixone-se pelo problema e não pela solução. E isso tem um fundamento muito verdadeiro, né? Hoje, no ranking das corporações, ali, das empresas, startups, no ranking de motivos pelos quais elas acabam falhando, né? O não endereçar um problema real é um dos maiores aqui, o segundo, o terceiro nesse ranking. Então, a gente ouve bastante que eu já conheço muito bem o problema, eu já sou muito familiarizado, né, com o problema, mas, de fato, esse é um passo muito importante que, via de regra, a gente vê que algumas pessoas tendem a negligenciar. É preciso ter uma atenção especial a essa etapa. Então, aqui a gente traz um toolkit sobre como que você consegue se aprofundar no problema. Eu tenho um desafio, eu preciso ser mais inovador, tenho aqui um determinado processo dentro da minha empresa, ou tenho aqui um desafio de desenvolver um novo produto, ou de iniciar num novo segmento de mercado. Por onde que a gente começa? Primeiro, a gente vai fazer um aprofundamento nessa dor, se essa dor é uma dor real. Então, a nossa recomendação é que você comece ali pelo que está em cinza, fazendo um mapeamento dos seus stakeholders, ou seja, quais são as partes interessadas, direta ou indiretamente, por aquela solução, e que você tenha isso mapeado, né, por stakeholder, se ele é o stakeholder direto ou indireto, se ele é o principal, e que você também faça ali uma lista das suas certezas, suposições e dúvidas, a matriz CSD. Então, as certezas são aquelas informações que eu já tenho, eu já sei que realmente aquela daquela determinada forma. As suposições são as informações que eu já tenho alguma evidência, mas eu preciso de mais aprofundamento, de maior validação. E as dúvidas são realmente questionamentos que você ainda não tem clareza sobre as respostas. Então, a partir disso, a gente vai utilizar das outras ferramentas que estão ali em magenta, né, para conseguir se aprofundar. Então, Desk Research, muito relacionado a pesquisas, né, com dados primários e secundários. Você pode também fazer sombra, então, ficar ali junto com o seu usuário, com o principal stakeholder aqui, no caso, o maior beneficiário da solução, para tentar mapear a sua jornada. Você pode mandar formulários com pesquisas, você pode fazer entrevistas em profundidade para entender um pouco mais dessa trajetória. Lembra que a gente que a gente precisa conhecer melhor da dor, a gente precisa ser empático, e para ser empático, a gente precisa perguntar, né? Então, perguntar ali, tem o formulário, tem as entrevistas, observar comportamento. Lembra que muitas vezes as perguntas elas não vão ser respondidas, os próprios clientes eles vão ter todas as respostas, então vai ser importante desenvolver essa observação através do método da sombra, ou um dia na vida, se colocar de fato um dia na vida daquele cliente, daquele principal beneficiário em relação à sua solução, para ver e entender de fato a sua jornada. Então, esse é o nosso toolkit para o aprofundamento do problema. Quando a gente fala de priorização de desafios, né, a próxima etapa, você vai ver que, a partir do momento que você entende ali a dor, que você levanta todas essas informações, que você utiliza essas ferramentas, acaba sendo muita informação. O problema originalmente que você havia concebido, que você havia enxergado de uma determinada forma, ele vai se desdobrar em vários outros, ou ele vai se modificar para um outro problema, você vai chegar de fato na causa raiz e vai acabar sendo muita informação. Então, esse é um momento, quando a gente fala de priorização de desafios, é um momento de convergência. Aqui é o momento em que você vai, de fato, conectar essa dor com a estratégia da empresa. Então, uma recomendação é ver se na estratégia da empresa já existe algo previsto, onde o budget está alocado, existe alguma meta para o ano relacionada àquela dor, porque, de fato,
A gente está falando aqui de habilidades entre empreendedores e desenvolver, se aprofundar numa dor e fazer a priorização daquela dor exige um alinhamento estratégico, senão você vai desperdiçar tempo e recursos humanos e financeiros em coisas que vão ser menos relevantes e que lá na frente não vão ser priorizadas. E para essa priorização, a gente sugere a utilização da matriz de priorização. Nessa matriz, você vai ver nos eixos aqui o alinhamento com a estratégia da empresa, como eu falei anteriormente, e a urgência da resolução daquele problema. Pode ser uma urgência do seu time interno, pode ser uma urgência relacionada ali ao cliente, a um problema que está acontecendo, impactando diretamente o cliente. Então, a gente sugere que você coloque aqui os problemas, as dores, os desafios que você mapeou na etapa anterior, nessa matriz, e avalie e priorize o que tiver no quadrante superior direito, ou seja, maior alinhamento com a estratégia e maior nível de urgência. O que tem baixo alinhamento com a estratégia, baixa urgência, obviamente, você vai descartar. O que tiver um alto alinhamento com a estratégia da empresa, mas uma baixa urgência, é importante estar atento e observar se o nível de urgência vai mudar para que daí sim você priorize, e o mesmo para os que estiverem ali no eixo inferior direito, ou seja, com alta urgência, mas com baixo alinhamento estratégico, porque pode ser que, dada a urgência, esse problema ele ganhe alguma priorização estratégica, então você sobe ele de quadrante. E passando aqui para o último bloco de ferramentas, a parte de testar soluções, como a gente falou, né, os experimentos eles diminuem a incerteza, então vai ser fundamental a gente rodar testes. Uma vez que eu conheço bastante bem o meu problema, eu consegui priorizar frente à urgência e ao alinhamento estratégico com a corporação, é hora de experimentar possibilidades de soluções, porque esses experimentos eles vão trazer aprendizados e vão reduzir as incertezas, como eu falei anteriormente. E como ponto de partida, vocês já devem ter ouvido sobre o ponto de partida para os experimentos, a gente definir quais são as nossas hipóteses. Definir quais são as nossas hipóteses. Ou seja, quando eu estou desenhando uma solução, eu tenho algumas hipóteses relacionadas a como que aquela solução atende aquele determinado problema. Então, a hipótese ela vai ser uma afirmação, ela não é uma pergunta, ela é uma afirmação em que você consiga testar essa suposição para daí sim você chegar na resolução de um problema ou de uma oportunidade. E ela vai nos ajudar a identificar o que é necessário aprender e entender para validar se a sua ideia vai funcionar ou não, ou seja, se aquela solução ela é desejável pelo seu principal stakeholder ali. Aqui também vai ser necessária uma priorização, porque quando a gente estiver trabalhando ali no desenvolvimento de soluções, algumas hipóteses vão surgir para validação. Então, a gente sugere que vocês coloquem aqui, utilizem essa matriz, né, da importância versus a quantidade de evidências, porque, como eu falei, as hipóteses elas nos ajudam a colher evidências. A gente quer colher evidências através das hipóteses, através dos nossos experimentos, para validar o quanto que aquela solução ela é viável do ponto de vista financeiro, factível do ponto de vista de execução e desejável do ponto de vista de adoção pelo mercado, se o mercado está querendo aquela determinada solução. Então, aqui, quando você estiver fazendo o exercício de levantamento das suas hipóteses, ao colocar nessa matriz, o que vai ser priorizado vai ser o que estiver naquele quadrante também superior direito, em que vão ser hipóteses importantes para a validação da sua solução, mas que a gente ainda não tem evidências, porque justamente é o que a gente quer adquirir através dos experimentos. E aqui tem um modelinho de teste, ele pode ser utilizado tanto para POC, pilotos, o que vocês tiverem, seja qual for a fase que vocês tiverem dos testes das suas soluções, esse card ele vai ser bastante importante e interessante, porque ele é fácil de aplicar, ele traz muito conteúdo e que vai te ajudar a direcionar esses experimentos. Então, quando a gente fala do plano de validação, eu sugiro usar esse card de teste, porque nele a gente coloca ali, no primeiro ponto, a partir da sua priorização de hipótese, então, qual a hipótese que você vai testar, você vai descrever ali. Nós acreditamos que descreve a hipótese. E por isso nós vamos, no de baixo, você descreve o escopo do teste. E mediremos, você coloca ali os indicadores do teste. Os indicadores podem ser relacionados ao aumento de receita, redução de custo. Aqui você só quer o indicador. E estaremos certos se quais são os resultados esperados. Então, esses indicadores, eu quero
um aumento de X% de receita, uma redução de X% nos custos. Aqui, para ilustrar, eu trouxe esse exemplo. Então, aqui é um exemplo real, né? Foi um desafio que a gente trabalhou internamente aqui na Liga. A forma como uma empresa, uma determinada empresa, monitorava o NPS era ineficiente, ou seja, eu tinha aqui, NPS, para quem não é familiar, é um score ali de recomendação. Então, quanto que os meus clientes eles recomendariam um determinado produto ou solução. Então, é um score a respeito de recomendação. Então, a forma como monitoramos a recomendação ali, o nosso score de recomendação dos nossos clientes, é ineficiente, ou seja, eu tenho poucos dados, eu demoro muito para coletar esses dados, ou quando eles chegam, os dados eles são pouco qualificados, pouco confiáveis. A hipótese para esse desafio, a hipótese que foi priorizada, há um jeito mais eficiente de mensurar e acompanhar o NPS. Ou seja, é uma afirmação que ela é testável. A gente vai testar se isso de fato é desejável, viável ou factível. Embaixo, a gente escreveu qual era o escopo da POC: realizar 15 campanhas de NPS com a ferramenta da startup Solux, envolvendo 8 áreas da empresa. Ou seja, aqui era um escopo de trabalho com uma startup, especificamente. Os indicadores que estavam sendo avaliados naquele momento era a taxa de resposta na pesquisa e o tempo gasto para executá-las e analisá-las. E o que a gente tinha aqui como indicador era um aumento de X% nas respostas e uma redução de Y% no tempo de execução dessas análises. Como eu falei, bem simples, bem rápido, mas carregado de muita informação e que vai te ajudar essa ferramenta aqui a depois, quando você rodar os seus experimentos, voltar a popular e avaliar o progresso, que é justamente o próximo card. Então, a partir do momento que eu rodei os testes, como que esses testes eles progrediram? Então, o que você vai colocar aqui, de novo, as suas hipóteses, mas já com os resultados que foram observados durante aquele período de tempo, quais foram os aprendizados e os insights gerados e quais são os próximos passos. Os próximos passos podem ser, inclusive, novos testes, né? Rodar novos testes, fazer novas validações ou pivotar, né? Queremos aqui, já descobrimos que invalidamos a nossa hipótese, vamos pivotar e testar uma nova hipótese. Então, dentro desse mesmo exemplo, o que a gente viu foi uma elevação da taxa de respondentes de 8,5% para 11,5%, e no volume da pesquisa. Os aprendizados aqui, o monitoramento em tempo real, fez com que os times gastassem menos tempo no tratamento dos dados e na execução das pesquisas. E próximos passos era expandir ali a utilização de ferramentas com mais áreas internas. A gente começou o projeto com 8 áreas, agora o segundo passo seria expandir para colher mais evidências sobre a utilização daquela ferramenta. E no final de tudo, o que a gente quer aqui, dentro desse ciclo de testes de soluções e experimentos, é construir da forma mais rápida e menos custosa possível os nossos experimentos, porque a partir da validação das nossas hipóteses, a gente vai conseguir medir os aprendizados, medir os resultados, e a partir dessa medição a gente vai aprender com esses resultados. É muito importante a gente consolidar de alguma maneira, e aqui eu apresentei para vocês uma possibilidade, através do test card, do learning card, como que a gente vai mapear e registrar os históricos desses resultados dos testes que a gente realizou. E aqui eu já vou colocar a segunda enquete. Né? A gente falou bastante de experimentação, a importância da tolerância ao erro, para que a gente consiga ter ali uma cultura de inovação em que a gente tenha seja pró-inovação. Então, eu queria que vocês me contassem aqui um pouquinho como que você avalia a disposição à experimentação e tolerância ao erro na sua empresa. Baixa tolerância e forte receio de julgamentos. Experimentação é aceita, mas em casos muito específicos, bem isolados, ou se há uma abertura, há sim um forte estímulo à experimentação e o ambiente ele é percebido como seguro para rodar esses experimentos e os resultados possíveis, inclusive o erro. A gente vai deixar aqui a enquete, fiquem à vontade aqui para responder, lembrando que é anônimo. Enquanto isso, mandem as suas perguntas. Vai ser muito bom poder interagir com vocês aqui no finalzinho. A gente já está encerrando aqui o nosso bloco mais expositivo e já a Jéssica vem aqui com a gente para falar aqui sobre as perguntas e respostas aqui com vocês.
Lu, nós temos várias perguntas e vários comentários aqui, então acho que eles vão dominar bastante Muito nosso tempo no final. E eu queria, enquanto eles respondem, a resposta aparece, só fazer um comentário rápido sobre a primeira enquete. Não vou me lembrar exatamente os números agora, mas eram 3 ou 4 opções. E se a gente pega o primeiro ponto, né, que tinha relação, se eu não me engano, com alinhamento e com comunicação, era tipo 50 e tantos por cento, isso, alinhamento né? estratégico. Uhum. Isso, e alinhamento estratégico. E o último ou o terceiro era o outro, né? Que é com times, tem relação com times, né? Não era isso? Isso, exato. E se somos dois, dá tipo mais de 80%. Ou seja, é sobre pessoas de novo, né? Então, se a gente ainda acha, né, que o RH, que gestão de pessoas, são temas que não são estratégicos, que não levam o potencial né, não eleva o potencial de realização e resultado das empresas, que o profissional de RH ele não é profissional de negócio, que ele não interfere no negócio, tá muito errado e a gente pode provar com dados, né? Se o motivo pelo qual a gente não avança em inovação tem relação com a nossa falta de alinhamento, de comunicação, de times que realmente estão preparados para isso, a gente está 100% falando, na verdade, 80 e poucos por cento falando de pessoas, né? Então não é sobre dinheiro, o orçamento acho que era o menor, né? É muito Era um mais dos sobre menores. é muito mais sobre a interferência das pessoas nesse processo. Então, vale a gente repensar um pouquinho sobre isso aí na hora de tomar decisões sobre RH, sobre gestão de pessoas e outros pontos. É isso, Jéssica. Esse é um insight muito interessante, muito importante, que de fato é sobre pessoas. E já já a Jéssica vai falar mais com a gente sobre isso. Só para encerrar aqui e preservar o nosso tempo de perguntas e respostas, eu vou contar para vocês muito rapidamente o que é a formação de embaixadores. Como eu falei, a gente aqui teve uma degustação, uma versão bastante reduzida do que é o nosso treinamento de formação de embaixadores, mas acho que vale a pena vocês entenderem o que ele significa. Então, formação de embaixadores é um treinamento que a gente faz aqui para pessoas colaboradoras da empresa em temáticas de inovação, com o objetivo de provocar a mudança de mentalidade e ajudar a esses colaboradores a estarem mais receptivos e também com ferramental para trabalhar soluções inovadoras de mercado. Então, principalmente trabalhar também ali com projetos de inovação aberta e se aproximando de startups. Então, a gente faz esses módulos, né? São 5 módulos de 4 horas cada, são 5 módulos mensais. A gente tem aqui uma mescla de conteúdos expositivos e muita atividade prática, dinâmicas em grupo, para que as pessoas tenham uma vivência real de como passar por todas as etapas que eu falei com vocês, de aprofundamento de problema, de priorização de desafios, de testes das nossas soluções. Isso tudo acompanhado por um time de consultores da Liga, que inclusive faz um trabalho entre os encontros de acompanhamento com esses colaboradores sobre progresso, quanto que eles estão conseguindo avaliar e implementar na prática. A gente tem uma gamificação super bacana de como que essas pessoas estão conseguindo trazer para o seu dia a dia tudo que eles estão aprendendo. São 5 módulos, como eu falei, no final a gente tem uma apresentação, um Demo Day. No primeiro módulo a gente passa pelos conceitos do ecossistema, o que é inovação, inovação aberta, principais conceitos e agentes. No segundo a gente vai se aprofundar muito na dor, então vai ser um módulo dedicado a como que eu faço aprofundamento das dores e desafios. O terceiro módulo vai ser dedicado à priorização, então como que eu consigo priorizar desafios que possam ser trabalhados com inovação, inovação aberta, e especialmente startups. No quarto módulo, a gente fala com vocês, acabou não dando tempo aqui para trazer essa parte do conteúdo, mas a gente traz aqui um módulo dedicado a ferramentas e boas práticas para a busca de soluções startups no ecossistema. E o quinto e último módulo, aí sim, é sobre testar soluções, pensamento experimental, conceitos como POC, MVP, para depois a gente chegar ali no Demo Day. E alguns resultados, a gente teve a oportunidade de rodar a formação de embaixadores com uma série de clientes nossos aqui na Liga, trazendo aqui uma gigante da Telecom alguns resultados. Então, foram 29 pessoas formadas, mais de 80 horas de treinamento por pessoa formada. E isso, um ponto muito importante da formação de embaixadores é, como o nome já diz, são embaixadores de inovação. A gente treina essas pessoas para elas serem multiplicadores do conhecimento. Isso, inclusive, está na nossa grade, né, como atividade prática obrigatória. Então, a gente teve mais de 1.200 pessoas impactadas nas disseminações e vários outros números muito relevantes e interessantes sobre como esse treinamento ele impacta e muda a mentalidade das pessoas e deixam essas pessoas mais receptivas ao trabalho com inovação.
Ô, Lu, são quantas pessoas por turma? Tem uma pessoa perguntando aqui. A gente roda de cerca de 30 a 40 pessoas por turma. 30 é um bom número, tá? Mas a gente consegue se adaptar. A gente tem turmas de 70, tem turmas de 20, mas ali 30, 40 é um bom número. Boa. É Gé, online, é online ou presencial? Mais uma pessoa perguntando. temos as duas formas, a gente roda a maioria das vezes online, porque o grupo de pessoas das empresas normalmente é um grupo híbrido, que estão em várias localidades do Brasil, mas a gente tem a modalidade tanto presencial quanto online. Obviamente, se for online, é um valor um pouquinho reduzido, se for presencial, tem alguns custos relacionados ao deslocamento presencial, mas a gente roda nos dois modelos. Legal. Tem company? É em company? Você faz só para uma empresa ou tem uma turma aberta e as pessoas se inscrevem? É em company, a gente faz por empresa, mas a gente está sim desenhando aqui um formato já já, dando um spoiler, né? Já já a gente deve lançar algo aberto para que pessoas de várias empresas se inscrevam, mas hoje é em company. Então, é um grupo de pessoas de uma determinada empresa. Tem como fazer em espanhol? Sim, a gente tem formação de embaixadores em espanhol. A gente está rodando hoje com Ford, a gente tem aqui, já tivemos alguns outros em espanhol. A turma é só aprendizagem ou tem construção de projetos de inovação? Tem construção de projeto, na verdade, é muito prático. A gente pede para que cada embaixador ele traga ali os projetos e a gente ajuda a que eles façam com problemas reais das suas empresas. Na verdade, é uma das etapas. A gente faz esse alinhamento estratégico, a gente entra em problemas que são reais e a gente busca soluções de fato. E como eu falei, o Demo Day é a apresentação desses projetos. Então, são projetos reais a partir de dores reais das corporações. Legal. Tem algumas pessoas perguntando aqui como é que faz para poder solicitar um orçamento. Vamos fazer o contrário, como a gente tem menos tempo, vamos para o final deixar as duas formas de entrar em contato com a gente encerra com uns minutinhos aqui para poder responder as perguntas. O que que você acha? Sim, claro. Vou deixar aqui então o contato da Jéssica, se vocês quiserem saber Esse mais. Na Fale. verdade, só rapidinho, esse QR Code, a página, para vocês saberem mais sobre a People Academy ou sobre o HR Tiff, a gente deixou aqui no chat, mas esse link ele vai direto para o meu WhatsApp, tá? Então, aqui são as pessoas que já entenderam, que querem mais profundamente saber, que querem conversar comigo por qualquer que seja o motivo para poder ajudar vocês como RH, ajudar vocês como empresa. A gente tem produtos também que desenvolvem em RH em company. Então, quem quiser falar comigo, especificamente no WhatsApp, pode usar esse QR Code aí para a gente se falar. E para poder fazer um orçamento, Lu, para entender um pouco mais sobre o programa, qual vai ser a forma? Boa. A gente tem. Eu vou pedir para vocês. Nossa produção vai colocar o meu contato aqui no chat. Então, o meu WhatsApp, pode falar diretamente comigo, pode me procurar no LinkedIn, Luciana Leão, ou fica à vontade também, aqui no chat vai aparecer o meu contato, pedir para a Tamires já colocar. Tá bom? E Legal, aí vocês podem entrar em contato direto comigo, que a gente faz um orçamento para vocês aqui com o maior prazer. legal. Tem algumas perguntinhas bem boas aqui. Vamos para elas agora, Lu? Vamos sim, Boa. pessoal. Não A saiam gente daí, tem. fiquem com a gente, hein, pessoal? E as perguntas estão boas, hein? Elas vão realmente ajudar a complementar aí o aprendizado. O primeiro ponto que a Daniela trouxe lá no comecinho, e eu queria que você falasse sobre isso, Lu, é se realmente inovação tem que ser uma área, tem que ser um projeto isolado, ou se não deveria ser algo transversal, onde toda a organização fala e respira isso todos os dias. O que que você acha? Eu adorei essa pergunta, eu vi ela rapidamente, e na verdade eu brinco, né, mas é verdade. O grande objetivo de toda a área de inovação deveria ser deixar de existir no futuro. No que eu quero dizer com isso, né? Igual É, RH. obviamente, obviamente que a inovação ela precisa ser tão intrínseca em todas as áreas da corporação que ter uma estrutura de inovação acaba sendo desnecessário. A gente sabe que a maioria das corporações estão um pouco distantes disso, e para começar qualquer trabalho de inovação é muito importante governança, né? Não estou desdizendo tudo que todos os estudiosos dizem, então é importante a gente ter uma governança para que isso seja feito de maneira estruturada no início, mas obviamente o nosso objetivo, o nosso sonho grande é que a gente consiga chegar num patamar em que a inovação ela é tão intrínseca à corporação e tão disseminada em todas as áreas
que perde o sentido ter um time. Só que, de novo, essa não é a realidade hoje da maioria das corporações. E é até importante que haja uma governança centralizada num primeiro momento, para que a gente consiga entender quais são os resultados, consiga medir os resultados, acompanhar, fazer a gestão dos projetos, dar o suporte para os times internos. Então, acaba que isso é muito relevante para o nível de maturidade da maioria das corporações, para que a gente consiga fazer com que essa inovação ela seja disseminada, e aí sim, plantando essa sementinha em cada uma das áreas, quem sabe no futuro a gente consegue ter isso tão intrínseco nas corporações que passa a não fazer mais sentido ter um único time, mas sim a inovação ela permeia todas as áreas. Muito bom, Lu. Tem uma outra pergunta aqui que eu começo respondendo ela e quero te ouvir também. Quais os elementos da cultura organizacional que favorecem a inovação, né? Eu quero trazer aí meus centavos, eu traria 4 grandes pilares. O primeiro deles é segurança psicológica, né? Eu acho que quando a gente fala dessa questão do erro, a gente está falando de promover um ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis para sugerir, para errar, para dar feedback, para dizer que não está legal, para poder trazer novas visões sobre uma perspectiva contra, né? Então, acho que a gente precisa de um ambiente seguro. Segundo, uma cultura que favoreça o aprendizado contínuo. Então, onde você não aprende só numa sala de aula, você aprende com um feedback, você aprende em uma reunião, você aprende numa troca no almoço, você aprende numa one-on-one, enfim, onde você entende que em todos os lugares você está aprendendo e que você não tem só modelos tradicionais de aprendizado, que muitas vezes é um aprendizado unilateral, né? A gente está muito acostumado com isso. O terceiro dos 4 pilares, eu entendo que é a cultura de feedback, né? Onde a gente tem, né, que acho que tem a ver com a segurança psicológica. Então, para ver a cultura do feedback, é importante ter essa base da segurança psicológica, onde você pode... Eu estou aqui falando com a Lu, e eu posso, depois do nosso papo aqui, falar, Lu, não achei legal aquilo que você falou. Vamos combinar de você falar diferente no próximo? Ô, Lu, gostei muito da sua apresentação, foi massa demais. Onde eu possa falar isso, eu entenda que falar isso ajuda no desenvolvimento das pessoas. Então, essa cultura de feedback não é só ritual, é sobre você entender que seu feedback pode potencializar, reforçar um comportamento ou alterá-lo. E o quarto pilar é liderança, né? Que eu entendo que é bem transversal também, mas eu acho que uma liderança que entende o seu papel e que promove tudo isso que a gente falou aqui, ela facilita também para que uma cultura seja mais focada em inovação. O que você acha, Lu? Eu concordo muito, eu queria pegar o que você fala de segurança psicológica e feedback, principalmente. Quando a gente fala de... A minha resposta para essa pergunta é tolerância ao erro. Pessoas que não se sentem seguras, elas são menos propensas a testar. Quando a gente fala de um processo de inovação, ele passa necessariamente por você testar algumas possibilidades de soluções. E se o time é um time que tem segurança de se vai sofrer algum tipo de retaliação a partir do erro, e a gente já viu que o erro é um resultado possível dentro de um experimento, se esse time está inseguro, ele vai ser menos propenso a testar. Né? Ele tem medo do resultado não ser favorável e depois ter que justificar isso, porque a liderança ali não entende que no processo de inovação, não estou falando de processos já consolidados, maduros, né? Ou até processos que envolvem questões regulatórias, mas processos de inovação, eles necessariamente precisam ali dos testes, dos experimentos, e você não controla os resultados. Se o erro é um resultado possível e muito provável, as pessoas precisam se sentir seguras de testar e de que não vão ser demitidas se o teste der errado. Então, essa questão de segurança, ela acaba sendo muito, muito importante, porque tolerância ao erro é fundamental para a gente ter uma cultura de inovação. Você falou de erro, Lu, e eu me lembrei que você falou bastante sobre isso na sua apresentação, e eu fiz uma anotação aqui só para a gente pegar esse gancho e entender que não é o erro pelo erro, né, Lu? Uma vez eu li um artigo onde a gente estava indo do 8 a 80, numa cultura onde a gente não permite erro nenhum e de repente a gente permite todo e qualquer erro, né? E não é necessariamente sobre errar ou não errar, é sobre errar com aprendizado. Então, não é sobre permitir o erro e tá tudo bem, errou, tá tudo bem, errou, tá tudo bem. E aí a gente segue errando e errando de novo e errando de novo. Então, essa cultura do erro, muitas vezes, ela tem essa resistência porque a gente esquece da parte do aprendizado, que é a parte mais importante. Então, a inovação acontece quando você muda
aquele status, né? Então, você fez alguma coisa, deu certo, 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 ou errado, você corrigiu, deu certo, você aprimora e dá mais certo. Então, é bem importante a gente entender isso também, né? Tem uma pergunta aqui do Breno, a gente tem mais um minutinho, acho que a gente encerraria com ele, não sei o que você acha, Lu, mas que ele fala sobre algo que eu acho que é comum em muitas empresas, tá? Como construir um processo de inovação quando as pessoas estão confortáveis com a forma de trabalhar, ou seja, elas não têm uma predisposição para fazer diferente o que elas estão fazendo. O que você sugere nesse caso? Esse é um risco, né? Quando a gente está numa zona muito de conforto, já por si só é uma zona de atenção. Porque lembra que quando a gente falou lá no início, né, a Nokia muito provavelmente se sentia muito confortável de ser líder global num determinado segmento. E outras tantas corporações foram disputadas, elas estavam necessariamente ou muito provavelmente nessa zona de conforto. Então, a zona de conforto por si só, de estar ali dominando um determinado segmento, de estar muito à frente de outros players, já deve ser um motivo de nos gerar uma inquietação de se manter relevante, porque o mercado ele se mobiliza rápido, e às vezes a gente não consegue acompanhar essas mudanças, mesmo sendo liderança global. Por isso que eu faço questão de abrir sempre a minha fala com esse tipo de case, porque é justamente a zona de conforto que é o maior, talvez uma das maiores zonas de risco. Então, exige um ponto de atenção justamente porque outros players podem se movimentar e a gente não conseguir se responder tão rapidamente. Boa, Lu. Eu acho que a gente pode encerrar, né? Acho que está no É nosso horário, isso. mas eu quero te fazer uma sugestão. Tem várias perguntas interessantes aqui. O que você acha da gente trazer essas respostas nos stories lá da Liga e no meu stories também lá no Instagram? A gente pode Acho trazer essas ótimo. respostas lá para a galera. O que você acha? Acho ótimo e quero muito te agradecer, Jéssica, a sua participação, por ter topado aqui a parceria. Quero agradecer a todo mundo que ficou até agora com a gente, então, super obrigada. E fiquem à vontade para entrar em contato comigo, com a Jéssica. A gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês e responder todas essas perguntas. E gostei da ideia, hein? Vou falar aqui com o time de marketing para a gente postar ali algumas dessas respostas. Vai ser ótimo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Jéssica, mais uma Obrigada a vez. você, obrigada pessoal da Liga, obrigada pessoal que esteve com a gente aqui, quem vai assistir depois também. Obrigada por ter estado até o final e sigo à disposição. Beijo para vocês, bom restinho de semana. Restinho não, né? Tem muita semana ainda. Tchau, tchau.